Se você sempre quis ler os livros da Lynn Painter, mas não sabe por onde começar, esse vídeo aqui pode te ajudar. Oi, tudo bem? Eu sou a Joane do Lendo com Joane e hoje eu vou trazer o meu ranking de todos os livros que eu li da Lynn Painter. Se você não sabe quem é a Lynn Painter é uma autora de romance. Ela escreve mais romances adolescentes, mas ultimamente ela também tem intercalado com romances adultos. E a gata, gente, escreve super bem. Os personagens dela são super cativantes, tanto os mocinhos quanto as mocinhas, e eu acho que uma característica muito forte dela é que mesmo os romances adolescentes, ela sempre coloca uma problemática importante, atual e interessante da gente conhecer. Eu já li todos os livros dela até abril. Isso porque ela acabou de lançar o Confusões do Amor, que chegou aqui pela Intrínseca agora em maio, um lançamento de maio super novo. E esse romance aqui é o que a gente pode chamar de releitura da Cinderela. Isso porque a Abby é uma faxineira e ela precisa de um lugar para ficar durante uma semana. E o Declan, por sua vez, é um milionário que precisa muito de uma namorada falsa durante uma semana. Tem como dar errado, gente? Claro que não. Eu tô ansiosa para ler esse livro e esse daqui não vai entrar no ranking porque eu ainda não li. Mas calma, que eu já li todos os anteriores a esse, então segura na minha mão e vamos lá. Mas antes de te falar sobre o ranking, eu preciso te avisar que não existe livro ruim da Lynn Painter, sabe, gente? Eu amo todos os livros dela, mas eu vou pela característica do menos gostei pro que eu favoritei e amei, tá certo? Bom, sem enrolação, vamos para o sétimo lugar. E esse daqui pode surpreender você. Isso porque ele é o penúltimo lançamento da Lynn Painter e ele já tem até adaptação confirmada. Eu tô falando dele. Patinando no Amor. Esse livro aqui, gente, é um sucesso. E sabe, eu coloquei ele em último lugar porque é um gosto muito pessoal. O Patinando no Amor é o livro mais adolescente que a gente tem ali, que eu considero de todos que eu li, é o livro mais adolescente. Ele fala sobre ansiedade social, fala sobre bullying, fala sobre pressão, sobre desempenho esportivo, sabe? Já na adolescência. Isso é muito comum nos Estados Unidos, mas eu acho que também é muito comum aqui no Brasil. A gente vê jovens se inserindo aí na jornada esportiva muito cedo. Então, eu acho que é um assunto legal de ser discutido, mesmo aqui, que o desempenho esportivo na escola não impacte na sua entrada na faculdade, que é o que acontece lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que é uma ótima forma de falar sobre outros assuntos, como desempenho no Enem, desempenho na própria faculdade, no mercado de trabalho. Então, isso é uma pressão que existe sim nos adolescentes, então eu acho que é um assunto que abre para muitos diálogos. Por ser o livro mais adolescente, talvez seja por isso que eu não consegui me conectar tanto, mas o romance é muito fofo, a história é linda, já tem adaptação confirmada, então a gente já vê que é um sucesso, e eu acho que, inclusive, em filme, ele vai funcionar muito bem. Aliás, todos os livros da Lynn Painter funcionam muito bem em filmes. Então, ele ocupa esse sétimo lugar, mas é uma ótima recomendação. É um gosto pessoal meu. Eu não gosto muito de tramas muito que pendem muito para o lado adolescente. O livro que ocupa o sexto lugar é o único livro da Lynn que tem continuação. No caso, não é como nos filmes, é a continuação de Melhor do que nos filmes. Em Melhor do que nos filmes, nós temos o casal, o ex e a Liz. E aqui, gente, já é da sinopse mesmo, conta que os dois terminam. E aí o ex vai atrás da Liz para tentar reatar esse namoro, esse relacionamento. É muito legal ver o ex tentando reatar ali meio atrapalhado. E o que eu acho que se destaca nesse livro é o amadurecimento consolidado da personagem da Liz. E eu acho que melhor do que nos filmes, a Liz ela tem um arco interessante de amadurecimento, mas eu acho que foi muito bem consolidado aqui. E eu gosto muito desse livro por isso. O que eu não gosto tanto desse livro é justamente o motivo pelo qual ele foi escrito. No caso, o término, sabe? Eu acho que o motivo do término não colou e eu acho que poderia ter sido uma construção diferente, porque eu acho que não acrescentou muito no relacionamento dos dois. A história em si ficou muito fraca para ter como ponto central isso daí, sabe? Não sei se eu consegui ser clara.
Mas fato é que ele ocupa essa posição, mas eu ainda gosto muito do desenvolvimento da personagem Liz nesse livro aqui. E como eu falei com vocês, a Lynn, ela não escreve só romances adolescentes, ela também escreve romances jovens adultos. E esse daqui foi o primeiro livro que eu li dela, jovem adulto. Ele também foi o primeiro livro jovem adulto dela lançado aqui no Brasil, e é o Amor por Engano. O que eu gosto muito desse livro é que ele é muito engraçado. A personagem principal, a Olivia, ela é muito atrapalhada, gente. É aquele tipo de pessoa muito, muito estabanada. Tanto é que o start, né, da história é ela botando fogo no apartamento, porque ela estava fazendo meio que um ritual para esquecer o ex, sabe? De queimar as coisas do ex, ela bota fogo no apartamento e aí ela vai morar com o irmão. Só que junto com o irmão mora um amigo dele, o Colin, que com quem a Olivia ela nunca se deu muito bem. Aí desenvolve a história como se fossem inimigos que se apaixonam, mas na verdade eles estão conversando ali por mensagem de texto, sem saber. O Colin conversa com a Olivia sem saber que é a Olivia. Os dois meio que têm ali uma identidade secreta, sabe? As trocas de mensagens são maravilhosas, são muito engraçadas e realmente eu me diverti muito lendo esse livro. Bom, para mim o que faltou foi um pouco mais de maturidade no próprio relacionamento, porque aqui a gente tem personagens um pouco mais adultos. A Olivia, por exemplo, ela tá desempregada, mas ela tá buscando um emprego como colunista, e o Colin é super bem-sucedido financeiramente. Então a gente entende que eles têm uma certa maturidade. Só que eu acho que isso faltou um pouco em alguns momentos. A Olivia, apesar de ter me divertido, alguns momentos também ela me irritou por causa dessa imaturidade. Mas isso não acontece o tempo todo. É um livro muito bom, muito leve. A Lynn Painter, apesar de escrever jovem adulto, ela não é tão descritiva nas cenas 18+. Então é um livro mais tranquilo para se ler, para quem não gosta de romances muito descritivos, de cenas hot muito bem detalhadas. Aqui não é o caso, tem ali nível 2 de pimentinha, nível 1 de pimentinha, então tá bem tranquilo. Aqui já começa a ficar difícil, gente, porque esses 4 livros, eles são muito bons, eu amo todos, inclusive esse daqui que eu vou falar agora, ele antes estava ali no meu segundo lugar, sabe, porque eu realmente amo demais esse livro, e eu tô falando de Mil Vezes Amor. Se tem um tipo de enredo que eu gosto, é o enredo de looping, quando o personagem ele vive aquele dia 1000 vezes, sabe, ele acorda e tá vivendo o dia de novo. E é isso que acontece com a Emily. Ela, gente, ela tem o pior dia dos namorados da vida. Primeiro que ela bate na caminhonete de um colega de classe dela que ela detesta, que é o Nick Stark, que realmente, assim, tem o meu coração. O Nick é muito divertido, ele é aquele tipo de garoto mais despojado, sabe? E eu gosto muito do tipo de humor dele. Bom, ela bate na caminhonete dele, ela perde a bolsa de estudos que ela estava querendo, o pai dela fala que eles vão precisar se mudar de cidade e ela também flagra o namorado dela beijando outra. Gente, tudo acontece com a Emily nesse dia. E para piorar, ela acorda sempre nesse mesmo dia dos namorados. Ela fica no looping eterno nesse dia dos namorados, até que ela começa a reparar mais no Nick, já que ela bate, né, na caminhonete dele, e aí eles começam a conversar, começam a desenvolver esse romance. Só que ela fica tentando sair desse looping, tentando ver o que que ela pode fazer de diferente, e aí ela começa a ousar. Ela fala: "Ah, já que eu tô vivendo esse mesmo dia, então vamos viver". E aí todo dia ela faz uma coisa diferente. É muito divertido, é muito despojado, eu acho que daria um filme muito engraçado também, e eu gosto muito desse casal. Bom, agora tá chegando no meu top 3, hein. E em terceiro lugar é o segundo romance jovem adulto que a Lynn Painter lançou aqui no Brasil, e é o Sorte no Amor. Lembram que lá em Amor por Engano eu falei que a Olivia vai morar com o irmão dela? Pois é, aqui a gente tem a história do irmão, que é o Jack. Gente, o Jack é aquele tipo de cara emocionado, sabe? Aquele cara que apaixona super fácil, mas ele não quer admitir isso. E ele e a Hailey vão ter ali um romance com aposta. Isso porque eles vão tentar encontrar o pai ideal.
e aí eles apostam quem é que vai encontrar o par ideal primeiro, sabe. É muito legal, as trocas de mensagens entre eles é muito divertida. Então aqui a gente tem troca de mensagens engraçada, a gente também vai ter namoro falso, a gente também vai ter o clichê, só tem uma cama e tudo se desenvolve de uma forma muito leve. Eu achei ele mais maduro do que Amor por Engano, por isso que ele ocupa essa terceira posição. Eu acho ele divertido, engraçado, o casal tem muita química, então por essa razão ele ocupa o meu top 3. Agora tá chegando a hora do top 2, mas antes disso, não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e comenta aqui. Você acertou quem ocuparia o meu primeiro lugar? Ninguém ia acertar que o meu top 2 é o melhor do que nos filmes. Eu acho que esse livro, por ser tão popular e as pessoas gostarem tanto do casal, eu também amo o Wes e a Liz. Eu acho que ele ocupa o primeiro lugar em muitas listas por aí. Mas eu vou me explicar. Bom, ele ocupa o segundo lugar, mas ele é irretocável, gente. Eu amo demais esse livro. Foi o primeiro livro da Aline que foi lançado aqui no Brasil. E assim, foi paixão à primeira vista. Eu comecei achando que não ia gostar por ser romance adolescente, mas me enganei completamente. Todo início de capítulo tem um trecho de um romance, de uma comédia romântica. Eu acho que isso por si só já deu um diferencial nele. A linha ela tem muita referência de comédia romântica dos anos 2000. Esse livro é a cara dos romances dos anos 2000, da minha adolescência. Então acho que a Lin brilhou demais nesse livro. A trilha sonora dele é incrível. O Wes, que é o personagem masculino, é perfeito, gente. O Wes é maravilhoso. E eu acho que ele, assim, eu tenho muito, imenso carinho, eu amo demais esse livro. Eu gosto muito que a Liz é aquela personagem que sempre sonhou em viver uma comédia romântica, e o ex é aquele cara, assim, que ela pensou que nunca levaria a sério esse tipo de assunto. Então aqui a gente vê o ex tentando ajudar ela a conquistar outro cara, mas aí ele acaba se apaixonando no processo. A gente tem namoro falso. Ai, gente, apaixonante, apaixonante. Se você não leu, super indico começar por esse aqui. E o livro que ocupa o primeiro lugar, eu tenho certeza que vocês não acertaram, é Apostando no Amor. E sabe por que que ele ocupa o meu primeiro lugar? Porque Apostando no Amor vai falar sobre um assunto que eu, sinceramente, eu nunca vi sendo retratado em livros adolescentes. Pelo menos eu nunca li, gente, eu nunca tive contato, que é o dilema de pais divorciados. E aqui a gente tem esse ponto de vista tanto do lado da Bailey quanto do lado do Charlie. Os dois são filhos de pais divorciados e isso é um fator em comum que os dois têm e que acaba sendo também um elo de ligação entre os dois. E eu sempre quis ler um livro que tivesse essa perspectiva, porque eu sou filha de pais divorciados. E apesar dos meus pais terem se divorciado quando eu tinha 3 anos de idade, isso foi algo que realmente me impactou ao longo da vida. E eu queria muito ver um livro onde isso era retratado sobre a perspectiva adolescente. Porque quando eu era adolescente, eu sempre queria ler, ou ver, ou me ver nos personagens, sabe? Então eu acho que aqui a autora retratou muito bem esse dilema que tem quando os pais são divorciados, a dúvida que a gente fica, fica de um lado, fica de outro, então acho que isso é muito bem retratado. E o romance se desenvolve de uma forma muito legal também, isso porque eles também apostam. O Charlie e a Bailey, eles trabalham no mesmo lugar, e aí eles percebem que está rolando um clima com 2 colegas deles. E aí o Charlie aposta que não existe amizade entre homem e mulher, enquanto a Bailey aposta que sim, que é possível existir sim a amizade. Então eles apostam e enquanto eles estão observando esse casal aí, esses colegas se aproximando, eles também vão se aproximando. Até que a Bailey, por um motivo X, ela tem que fingir que está namorando o Charlie. E aí desse namoro falso, gente, acontece muita coisa, eles viajam. Gente, é muito legal. Esse livro aqui tem esse pano de fundo do problema dos pais divorciados. Eu acho que isso é bem retratado e ele tem muitas nuances. Não é só, ai, minha mãe é assim, meu pai é assim, eu fico dividida. Não. Os dois apresentam nuances diferentes
E eu gosto bastante da forma como isso foi desenvolvido aqui. Esse foi o meu ranking da Limpenter. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha te ajudado a escolher a sua próxima leitura. Comenta aqui embaixo qual foi o livro que você leu dela, qual o próximo livro que você quer ler, se esse vídeo te ajudou. E se você quiser ver a resenha completa de todos esses livros que eu citei, me segue lá no Instagram, Lendo com a Joane, porque lá eu já postei tudo. E em breve vou postar a resenha de Confusões do Amor. Um beijo e até a próxima!